Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Quarto domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor, Jornada Mundial de Orações pelas vocações sacerdotais, presbiterais e religiosas. Um dia que nós queremos rezar por todas as vocações de especial consagração, já que esse domingo, todos os anos, nós temos um trecho do Evangelho de João, capítulo 10, que fala do bom pastor. Jesus, bom pastor que cuida do rebanho, cuida das ovelhas. Portanto, nesse dia, domingo do bom pastor, nessa jornada mundial de oração pelas vocações presbiterais e religiosas, caríssimos irmãos e irmãs, convido a todos para que nós escutemos com atenção a palavra, no sentido do Evangelho, que cada ano é um trecho do capítulo 10 de João, e além disso, também todas as demais leituras desse domingo, que nos fala também dessa responsabilidade de vivermos como cristãos no mundo de hoje. O Evangelho, segundo João, o trecho desse ano, é justamente Jesus que fala que eu sou o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. E que o mercenário, aquele que vive apenas para ganhar dinheiro, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e as dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Jesus compara, e há todo um contexto de cuidar das ovelhas, de pastoreio ali, realmente na região onde Jesus viveu, que ele pode comparar entre aquele que é o bom pastor, que cuida das ovelhas, cuida para que não sejam atacadas pelos lobos, e aqueles que não estão nem aí com as ovelhas, que não se preocupam com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas, elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Sabemos que, por tradição, o pastor do rebanho, além de cuidar bem, mandar à noite levá-las para o lugar seguro, para as verdes pastagens, para também ter lugar de água. Também as ovelhas conhecem o pastor e ele conhece as ovelhas, a tal ponto que as ovelhas daquele pastor seguem o pastor onde quer que ele vá, ao chamar as ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. É a palavra do Evangelho. Porém, fala Jesus, tem ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir, elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho, um só pastor. Aqui Jesus já fala dessa universalidade da igreja, ou seja, além do povo de Deus que foi batizado, que conhece a Jesus Cristo, que o segue, tem também outros grupos, outras pessoas que também são chamadas a seguir a Jesus Cristo e a encontrá-lo. Tem outras ovelhas que também podem escutar a minha voz, fala Jesus, E é por isso que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, mas eu a dou por mim mesmo e tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente, pois é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra do Evangelho, meus irmãos e irmãs, que nos fala desse carinho do Senhor para conosco. A comparação entre pastor e ovelhas, que é muito comum ali na Terra Santa, nós já acostumamos também, embora em nossas regiões não seja muito comum termos pastores e ovelhas, mas vemos aí esse trabalho de quem está junto às ovelhas, que conhece as suas ovelhas, é conhecido pelas suas ovelhas, cuida delas, coloca em segurança e, inclusive, fala Jesus, dá vida pelas ovelhas, e ao mesmo tempo que tem outras ovelhas que não são desse redil, mas que ele gostaria que também conhecesse, conhecesse a sua voz, haverá um só rebanho e um só pastor. Nessa questão aparece justamente a nossa missão enquanto igreja, sermos aqueles que estão unidos a Jesus Cristo e sabemos que Ele cuida de nós, e ao mesmo tempo de rezar para aqueles que recebem uma vocação de especial consagração. Por isso a Jornada Mundial de Orações pelas vocações presbiterais religiosas, para que aqueles que são chamados a cuidar das ovelhas do Senhor o façam com carinho,
possa fazer com esse mesmo espírito de Jesus Cristo, de dar a vida pelas ovelhas, de procurar o bem das ovelhas, não seu próprio interesse, e ao mesmo tempo, caríssimos irmãos e irmãs, de procurar de coração sincero, né, cuidar para que essas ovelhas tenham as verdes pastagens, tenham justamente as águas puras para poder dessedentar-se, enfim, desse trabalho que a igreja é chamada a fazer também nessa missão que tem na sociedade e com o povo de Deus, que um dia foi batizado para ser esse rebanho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, que nós devemos hoje, pelas vocações, pensamos hoje para cada vez mais, esses que são chamados para conduzir o povo de Deus, para servir o povo de Deus, cada vez mais façam o mesmo espírito, sabendo que o rebanho é do Senhor. Mas ele chama as pessoas para poder levar adiante essa missão de conduzir para o bem e para a verdadeira vida as suas ovelhas, o seu povo, e para que nós possamos dar a vida pelas ovelhas. É uma palavra bastante dura, mas que é um chamado, e o Senhor dá a graça para que assim se viva. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje fala também do trabalho que os apóstolos começaram a ter, os Atos dos Apóstolos. Pedro, né, passa fazendo bem, tem as mesmas atitudes de Jesus, e ao mesmo tempo ele vai dizer por que ele faz isso. Chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem ao enfermo e pelo modo como foi curado. E justamente a igreja continua a missão de Jesus, passa pelo mundo fazendo bem. E ao mesmo tempo sabe que não é por si, não é a pessoa que faz isso, mas é o Senhor. Pois ficais sabendo, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes, que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, que se tornou a pedra angular. E nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos. Ou seja, meus irmãos e irmãs, cuidar das ovelhas é fazer também aquilo que Jesus fez. E os discípulos assim o fizeram. Passaram evangelizando, passaram fazendo bem às pessoas. Mas não se atribuíam a si mesmo esses sinais. É por Jesus, é em nome de Jesus que essa pessoa foi curada. É em nome de Jesus que aconteceu essas maravilhas que vocês estão vendo. É a Ele que nós anunciamos. Portanto, é bem claro para Pedro e para os discípulos de Jesus que eles passam anunciando Jesus Cristo e as coisas que acontecem é pela presença de Cristo Jesus na história, na vida das pessoas. Isso ficou bem claro aqui no discurso de Pedro, que nós lemos na leitura primeira desse quarto domingo do tempo da Páscoa. E, ao mesmo tempo, dizendo que não existe outro nome debaixo do céu dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. É em nome de Jesus que nós somos salvos, é em nome de Jesus que nós anunciamos a vida, é em nome de Jesus que as pessoas recebem realmente uma nova vida, experimentam o sair das suas doenças, das suas mortes, não é? E eu também, meus irmãos e irmãs, a segunda leitura, a carta de São João, se nós somos ovelhas do mesmo redil, vemos que a igreja continua a missão de Jesus, nós vemos, meus irmãos e irmãs, que nós somos chamados, aqueles que são chamados a viver como ovelhas do rebanho do Senhor, são muito mais que ovelhas, somos filhos. E ainda que vai ser, nem sabemos ainda a que mais vai nos chamar. Isso que São João, na segunda leitura, coloca para nós. Que grande presente Deus nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Nós somos filhos de Deus. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Portanto, meus irmãos e irmãs, a palavra desse quarto domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor, nos fala do Senhor, que é o pastor que nos conduz. Ao mesmo tempo, nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que Ele chama pessoas para exercerem em seu nome
o pastoreio, para cuidar do rebanho, cuidar das pessoas. Essas pessoas são realmente filhos de Deus, muito mais ainda, são amados por Deus, para que experimentem a vida nova. E a igreja que passa justamente fazendo o bem, né, leva e anuncia por que ela faz isso, por que ela passa fazendo o bem. E ela fala que é em nome de Jesus de Nazaré, porque não existe outro nome, né, debaixo do céu, dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos. Nós convidamos a todos para que nós possamos, nesse domingo, estar atentos, ouvidos abertos, para acolhermos a palavra do Senhor nesse domingo do Bom Pastor. O tempo da Páscoa, vemos as consequências do Senhor ressuscitado que está vivo no meio de nós. E por isso mesmo, além de nós escutarmos com atenção a palavra do Senhor, também um tempo de oração pelas vocações de especial consagração que celebramos também nesse final de semana. Todos os anos temos uma mensagem do Santo Padre para esse dia, para essa jornada mundial de oração justamente pelas vocações presbiterais e religiosas. Cada ano temos essa oportunidade de meditar sobre a reflexão que se passa no coração do Papa sobre esse dia. Mas ao mesmo tempo nós vemos, meus irmãos e irmãs, que nesses tempos tão difíceis, com tantas dores, tantos sofrimentos, tantas dificuldades, mais do que nunca sentimos essa necessidade de pedir ao Senhor para que envie operários para o seu rebanho, envie operários para a sua vinha, envie bons pastores para o nosso povo, né? Que sejam realmente aqueles que dão a vida pelas pessoas, que levam as pessoas cada vez mais ao encontro com Jesus Cristo. Então deixa bem claro que as maravilhas que acontecem é pelo nome de Senhor Jesus Cristo. E aí está a nossa oração também hoje, por isso que a igreja confia nesse domingo do Bom Pastor, a nossa oração pelas vocações de especial consagração, para que realmente não faltem aqueles que dão a sua vida pelo rebanho do Senhor, que entregam a sua vida dia após dia, né, para que realmente Cristo seja anunciado e em nome de Jesus Cristo as maravilhas aconteçam. Por isso, nesse tempo de tantas dificuldades, de um lado, o povo que necessita dessa consolação, que vem junto com aqueles que têm essa missão de, em nome de Jesus, chegar até o coração das pessoas e ajudar com que as pessoas vivam com alegria a sua vida. E do outro lado, rezar para a santificação das vocações, santificação do clero, né, para que todos possam realmente vivenciando a vida cristã, também transmitir essas preocupações do bom pastor para as pessoas. Nesse tempo de tantos cansaços, de tantos problemas, nós vemos aí a importância dos bons pastores, que em nome do Senhor procura ser sinal do Cristo pastor das pessoas. Do outro lado, meus irmãos e irmãs, nós sabemos também que somos chamados a rezar para que não faltem pastores para o rebanho do Senhor, para que aqueles que foram chamados perseverem, para que novas vocações cheguem também e para que as pessoas com essa disposição, disponibilidade, possam dizer o seu sim. E esse é o grande mistério. Jovens, né, cheios de grandes ideais, jovens capacitados, e que o Senhor coloca no seu coração essa disposição de dar a sua vida pelo rebanho do Senhor, dar a sua vida no seguimento de Jesus Cristo. Haverá também crises, dificuldades, problemas, mas são chamados justamente cada vez mais a segurar na mão de Deus e ser firme nesse tempo de tantas dificuldades. Se de um lado temos essa presença, né, de Cristo pastor, através dos pastores do rebanho, junto às pessoas que sofrem, do outro lado também, a nossa oração pelos nossos pastores, para que sejam perseverantes e felizes nessa missão que um dia receberam e que fazem com generosidade e com disponibilidade. O tempo da Páscoa justamente nos traz essa consequência. O Cristo ressuscitado está presente hoje. E nós vemos realmente como a ação do Espírito Santo continua chamando pessoas para segui-lo e para dar a sua vida por causa de Cristo, para servir aos irmãos e irmãs. É um grande dom, uma grande graça. Que nós possamos agradecer ao Senhor por esse dom, por essa graça e pedir para que sejam santificados no Senhor aqueles que assim respondem. Que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.